Então, nós estamos começando mais uma aula de sociologia. Eu estou abrindo aqui o roteiro de vocês, do que foi pedido, né, para vocês realizarem atividade. Então, eu quero fazer uma breve explicação sobre como que esses roteiros são construídos. Então, eu quero fazer uma breve explicação para vocês analisarem e observarem todos os detalhes. Eu estou esperando abrir o meu arquivo. Então, vocês vão perceber que o roteiro de vocês, ele começa lá em cima com uma palavrinha chamada habilidade. O que seria isso? Habilidade vai ser o que nós vamos aprender neste roteiro. Então, aqui neste roteiro, eu coloquei como elaborar uma hipótese, selecionar evidências, compor argumentos relativos aos processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e sociais. Então, nós vamos aprender sobre a influência do processo político dentro da economia, dentro da sociedade, dentro dos meios sociais. Então, para começar, o professor colocou para vocês uma instrução. O que seria uma instrução? São etapas que vocês têm que seguir. Então, a primeira, temos leitura do texto. Então, foi colocado um texto para vocês lerem, para vocês compreenderem um pouquinho do assunto. Juntamente com o texto, o professor colocou também um vídeo do YouTube, que também vai contribuir. E aí, quando nós iniciamos, nós temos a primeira reflexão que o professor colocou para vocês é essa. Vamos pensar. Vocês sabem o que são minorias sociais? Então, essa é a reflexão que nós temos que fazer antes da leitura do texto. Então, seria interessante cada um tentar responder aí no seu caderno, onde vocês estão fazendo, o que vocês entendem por minorias sociais. Após a reflexão de vocês, que vocês pensaram, aí nós vamos começar pela leitura do texto. Então, o texto de minorias sociais, ele vai tratar que minoria não quer dizer que é um grupo pequeno. A minoria ela é entendida como um grupo de pessoas que são pouco representadas. Então, no caso, as mulheres, apesar de nós termos um maior número de mulheres, mas nós temos poucas mulheres na política, representando os seus direitos. A questão da homossexualidade, que também é considerada uma minoria. E nós vamos tendo aqui no nosso texto vários exemplos de minoria. Temos as minorias étnicas, temos os indígenas, a questão da população negra, que também veio para o Brasil como escravo. Aí nós temos o racismo. Então, temos várias minorias aqui, o nosso texto coloca, que também tem a minoria cultural, a minoria de religião, de costumes. Então, vocês vão ver que esse assunto, ele é um assunto que abarca muito a questão da diversidade. Nós vamos ver também que menciona no texto as minorias e as lutas por direitos, que no roteiro anterior nós já estudamos um pouco a questão dos direitos sociais. Temos a questão de gênero, a questão de sexualidade, e aí o nosso texto ele vai seguindo, né? Tratando dessa questão dos direitos sociais, do movimento negro dos Estados Unidos, que foi uma referência muito grande também. Também aborda a questão do patriarcalismo e a consequência dessa questão na sociedade brasileira.
Abordamos um pouquinho também o movimento feminista do século XIX, a questão da comunidade LGBTQI+, também. E aí o texto vai se desenvolvendo até chegar na nossa reflexão. Então, essa reflexão, ela não é para vocês entenderem como um questionário, porque não é um questionário. São reflexões que vocês vão fazer e para muitas, né, não haverá resposta correta nem resposta errada, haverá a resposta de vocês. Então, a partir da leitura do texto que vocês fizeram, vocês vão fazer uma reflexão, que é a palavra mesmo, vocês vão pensar sobre. A primeira, o que são minorias sociais? Após a leitura do texto, como é que você entendeu, como você compreende o conceito de minorias? E aí eu estou pedindo aqui 2 exemplos de minorias, de 2 grupos que é considerado minoria no Brasil. Então vocês podem ver que é uma questão bem simples. A próxima, após a leitura do texto, faça um breve comentário sobre a afirmação: há um padrão de vida vendido como melhor, além de haver um padrão de comportamento socialmente considerado como norma. Então, nós temos aqui uma frase que eu estou aqui destacando para vocês. Essa frase, ela traz algumas questões presentes na nossa sociedade brasileira. Então, a primeira é, há um padrão de vida que é vendido. A gente entra aqui na questão do status social, né? A questão do rico, a questão do pobre, a questão de quem tem, quem não tem. E, por último, também, nós temos a questão de uma norma, de um padrão que vai dizer qual que é o comportamento aceito e qual que é o comportamento que não é aceito na sociedade. Quem definiu isso? A própria sociedade, em algum momento. Então, a ideia é que vocês façam uma reflexão sobre esses padrões, esses gesso, que na verdade o padrão leva a um gesso, né? Em que as pessoas não podem ser da forma que elas querem ser. Então, o objetivo é que vocês façam uma reflexão sobre essa frase. Então, é claro que essa reflexão não vai ter uma resposta esperada como correta, mas é um pensamento de vocês. A próxima reflexão: por que surgiu a luta pelos direitos das minorias ou dos excluídos? Comente sobre esse processo usando as suas palavras. O texto ele vai explicar para a gente o que é minoria, vai explicar como surgiu a questão dos direitos sociais, o direito dessas minorias. O texto faz uma reflexão sobre isso, sobre esse processo, vai começar a abordar lá no século XIX até chegar no século XX. Então, vocês têm bastante informação no texto que vai permitir vocês pensarem, né, fazer a análise de vocês e, a partir dessa análise, construir a resposta usando as suas palavras. Então, é muito importante que vocês percebam que é uma reflexão, tá? A questão 3, né, e a questão 4, que eu coloquei para vocês, a questão 3 é a que eu expliquei. A questão 4 e a questão 5, quer dizer, são 2 testes que foram colocados a partir das informações do texto. Então, a questão 4 e a questão 5, vocês vão tentar identificar. Então, na questão 4, nós estamos falando de minorias e desigualdade social. Então, vocês vão lá no texto, retomem a leitura para vocês identificarem qual questão, qual alternativa ela está coerente com a explicação do texto, né? A questão 5,
ela é uma questão que está tratando dos novos movimentos sociais, os movimentos que estão surgindo no século XXI. Então, mais uma vez, vocês vão lá no texto, na parte de movimentos sociais, vocês vão ver quais são esses movimentos que estão surgindo, como que eles estão sendo tratados, qual tem sido o desenvolvimento deles na nossa sociedade, para vocês identificarem qual afirmação é coerente. A 4 e o 5 não é uma questão da nossa opinião, é, na verdade, aquilo que os autores da sociologia, né, colocam como questão, como uma questão, como conceitos importantes que nós temos que analisar. Então, a questão 1 é uma questão pessoal, né, que vocês vão refletir, a 2 também, a 3 também, a 4 e a 5 é uma questão mais direcionada à reflexão do texto, certo? Acredito que tenha ficado claro. Para o próximo roteiro, o professor colocou aqui o que nós vamos começar a estudar. Então, temos aqui o conceito de aculturação, que na verdade seria quando um indivíduo pega a sua cultura e coloca como superior sobre a cultura do outro. Também vamos estudar um pouquinho a importância dos grupos sociais e seus papéis na vida dos jovens. E também vamos estudar um pouquinho sobre a indústria cultural. Então, o próximo roteiro vai ter essas 3 áreas do conhecimento aqui. Então, vai ser bastante importante vocês prestarem atenção, né, sabendo já o que vai ter. Sugiro a vocês que façam uma pesquisa, que pesquisem sobre os assuntos que o professor explicou, que já vai ter no próximo roteiro. Vão fazendo uma leitura. E é muito importante, pessoal, vocês lerem os textos, é muito importante vocês assistirem os vídeos. Eu coloquei uma indicação de vídeo bem curto. Esse que eu estou gravando também está sendo um vídeo curto para não sobrecarregá-los, mas é importante vocês receberem essas orientações antes da realização da atividade. Tudo bem? Não falei para vocês, mas lá no nosso roteiro, lá em cima, tem o WhatsApp do professor também. Então, eu li, estou com dúvida, manda uma questão para o professor. Eu li ou assisti o vídeo, mas não entendi, manda uma perguntinha. Ou eu li a questão, mas não consegui entender. Então, também, manda lá uma perguntinha antes de fazer o roteiro. Porque o roteiro de estudo, você tem que fazer quando você já tiver plena ciência que você entendeu toda a matéria, tudo aquilo que está sendo tratado, né? E ter em mente que é uma reflexão. Então, quer dizer, nós vamos pensar sobre esse assunto. Tudo bem, pessoal? Então, uma boa semana. Até a nossa próxima aula.